que nós vamos viver um tempo de invasão demoníaca como nunca houve. Invasão demoníaca. O nível de demônios que vai estar atuando no tempo que nós estamos vivendo de engano é muito pior. Existem até algumas classes de demônios que estão até presos, que não estão soltos. Posso fazer uma pergunta sobre isso? Total. Quando teve a queda e 1/3 dos anjos caíram, esses anjos ficaram pela terra, foram para o inferno, ou o número de anjos caídos de demônios é o mesmo desde que eles caíram atuando aqui? É o mesmo. Então não vai ter um aumento nos últimos tempos de demônios? Não, mas tem alguns demônios... A ação deles que vai mudar? Não, alguns anjos, por exemplo, como aqueles de Gênesis capítulo 6, que fala dos nefilims. Sim. Esses anjos que tiveram condições de copular, de ter relacionamentos com mulheres, eles estão em cadeias eternas. Estão presos. Onde? No Tártaro. Também chamado de abismo. Sim. Outros anjos, no livro de Apocalipse, fala que vai ser aberto do abismo e vai sair demônios. Quem vai abrir? Deus. Por que ele vai permitir uma coisa dessa? Porque está na hora do juízo. Agora, a evolução, essas mudanças de ondas, na verdade, tudo segue um plano, uma estratégia tanto de Deus quanto do inimigo. Porque Deus dá, né, a liberdade para que Satanás haja, ele é o senhor desse mundo. Jesus disse assim, aí vem aí o príncipe desse mundo e eu não tenho parte com ele. Falando do diabo. O diabo, na tentação de Cristo, ele falou, olha, eu te dou todos os reinos desse mundo, se você me adorar, se você se prostrar e adorar. Jesus não falou, não, esse reino não é São teu. 3 tentações, né? 3. A primeira da carne, a segunda da alma e a terceira do espírito. A da carne é, ó, você tá com fome? Come. Segue tudo que a tua carne deseja. Aí vale para qualquer área da carne. Da alma, ele levou ele lá pro pináculo do templo e falou, ó, se joga daqui. Você não é Deus? Você não é Deus? Porque está escrito, aos seus anjos dará ordem para que te sustenham. E ele começa, se você é o filho de Deus, ele está questionando para que Jesus duvidasse da filiação dele. Então mexeu com a alma. Vamos ver se você tem coragem. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu era assim, se alguém falava duvido. Pronto. Eu ia Duvido que você cospe aqui da janela. Eu lembro que eu era menino, tinha uns 10 anos. Tinha no prédio que eu morava um menino riquinho, né? E ele era muito chato. E ele vinha, comprava os presentes, os brinquedos. O dono da bola, né? E aí vinha e falava, eu tenho, você não tem. Tá ligado, né? Todo mundo tem um amigo assim, né? Eu tenho, você não tem. Mas era nesse nível. Um dia eu tava lá no prédio, eu tava assim, na beira de uma grade, olhando lá embaixo. Devia ter uns 15 metros lá pra baixo, tava no mezanino, né? E ele chegou com... Eu sou velhinho, né? Teve 63 anos. Ele tava com um carrinho de controle remoto. Então chegou mostrando e tal, deu uma andada, aí chegou, entregou na minha mão e falou assim, eu duvido que você joga lá embaixo. Eu... Mas não pensou nem 2 vezes. Nem 2 vezes. A babá do menino falou, você tá louco? Você toma fortuna. Eu falei, duvidou. Então, o diabo tava fazendo isso com Jesus. Eu duvido que você vai. Joga. E a terceira? E a terceira... É do Espírito? Ele abriu os olhos espirituais de Jesus e mostrou os reinos desse mundo. Ele deve ter mostrado a força do Império Romano. Claro. Os exércitos e tal. Ele falou, olha, você está caminhando para a morte. Se você me adorar, você não vai morrer. Eu vou te dar, você vai ser o príncipe deles. Você só vai ter que estar debaixo de mim. Então, essa é a verdade. O mundo espiritual, ele caminha, porque desde o Gênesis, o plano de Deus para a humanidade é que o homem tivesse intimidade com Deus. Que ele tivesse um relacionamento com Deus maravilhoso, onde ele seria suprido, onde ele deveria encher a terra, onde ele deveria progredir, fazer com que todas as coisas funcionassem debaixo da liderança de Deus. O diabo veio e falou, olha, Deus falou que o dia que você comer daquela árvore, daquela fruta, você vai morrer, vai nada. Você vai ser igual a ele. Você vai ser como Deus. Ele tá... Nessa época, o ser humano era inocente, imortal, mas era imortal. Ele comia da árvore da vida. Então, essa discussão eu já tive em outro podcast aqui
com um historiador que estuda a Bíblia também, né, a parte histórica, e esse trecho, a gente estava em dúvida se essa árvore da vida, o Adão e Eva tinham que se alimentar constantemente para continuar vivo, ou comer uma vez, você fica, você vive Não, para sempre. eles podiam comer frequentemente. Então, quando eles Na saem verdade, a morte, ela é resultado do pecado. Então, naturalmente, ele não morreria. Então, mas ele saindo do paraíso, ele deixa de comer Ele foi se alimentar. proibido de comer. Aí ele morreu. Mas quando ele estava lá, não foi assim. Eu Comeu uma vez, não. Isso Porque não senão dá ele pra sairia- ter certeza Porque senão absoluta. ele sairia e continuaria imortal, né? Eu acho que era uma coisa que ele tinha que se alimentar. Eu nunca Eu tinha tava pensado pensando nisso. sobre isso, Nunca tinha pensado, é verdade. Se fosse uma vez só, vai embora. E a árvore da vida também como uma metáfora para Deus, né? Ele tinha que se alimentar de Deus. A árvore da vida, na constantemente. verdade, apresenta Cristo. Né? É Jesus. É. Tanto é que no Apocalipse, o homem vai ter de novo o acesso à árvore da vida. É mesmo? É dito isso? Tá no livro de Tá, Apocalipse. então vamos chegar lá. Então, por que eu estava falando isso? Porque no momento que o homem peca, isso está na eternidade. Sim. O plano de redenção já era eterno, porque Deus é onisciente. Antes do homem cair, ele já tinha o plano de redenção. Já tinha no plano Jesus vindo e redimindo. E não é o plano B, tá? É o plano A. Plano A. É o plano A. Não existe plano B. Não, para Deus não. Pra Deus não, né? Aquele cara que tem... A gente, né, Helena? A gente tem plano A, plano B, plano C. Plano D, E plano às vezes F. vai lá no plano Z, chega às Exato. 3 horas da manhã e tal. E nem o Z, às vezes, nem Não, resolve. às vezes você vai embora pra casa sem planos. Exato. No plano de Deus, ele já sabia de tudo. Então, mas veja, no momento que o homem cai e que ele é expulso do jardim, Deus coloca dois querubins com espadas flamejantes para impedir o caminho para a árvore da vida. Posso voltar também num diálogo que tem de Deus quando ele se esconde atrás da moita Perfeitamente. e ele fala assim: Adão, onde está? ele sabe onde tá. Sabe? Deus sabe. Mas Adão se escondeu. Exato. Aí ele fala: estou nu. Aí ele fala: quem te disse que você tá nu? Porque antes ele não tinha esse conhecimento de estar E nu. por que não? Por quê? Porque ele estava envolto da glória de Deus. Mas ele não tinha esse conhecimento ou não se importava com. Não, veja bem, a glória de Deus. Primeiro que a nudez é normal. Uma criança de 2 anos, sim. meu netinho. Ele não via pecado Não nisso. via pecado existia e não tinha maldade. pecado. E não tinha pecado. Deus fez o homem nu. O meu netinho vai tomar banho, tem 6 A anos. cobra também, né, Helene? Deve ter apontado e falado, olha lá! Total. Aí ele ficou com vergonha e se escondeu atrás da árvore. Exato. Ele não tinha esse negócio. Exatamente. Ele falou a cobrinha lá e tal. Aí No momento em que ele peca, ele... ele descobre a nudez dele. Mas essa descoberta da nudez também tem um sentido metafórico de descobrir A miséria a do origem, pecado. a miséria do pecado, a maldade. Exato, tudo mais. a nudez é só uma metáfora para Sim, isso. sim. Mas aí quando Deus o chama, Adão, onde você está? Uma pergunta retórica, Claro. ele sabia onde está. Ele tá em todo lugar, Deus. Ele né? falou, eu me escondi porque eu ouvi a tua voz e eu tive medo. O medo era uma sensação que Não ele existia tinha, ainda. Não existia. Então, naquele momento, o homem já tinha morrido espiritualmente. Porque Deus falou, no dia em que pecares, o que comeres, você vai morrer. Ele não morreu fisicamente, ele morreu espiritualmente. Entendi. Lembra que eu falei que tudo começa com o mundo do espírito? Ele morreu espiritualmente e depois Tanto que ele estava fisicamente. vivo. Agora, a árvore da vida, se ele tivesse acesso, ia impedir dele morrer. Fisicamente. Por isso que ele é mandado embora do Por isso paraíso. que ele é mandado embora e é impedido. Mas logo no capítulo 3, versículo 15, Deus já fala, ele chama a serpente e fala, olha, porque você fez isso, você vai ser um animal que vai se arrastar para o resto da vida. E eu vou te dizer uma coisa, a mulher que você tentou e que caiu, na verdade o pecado foi de Adão, porque Deus deu a ordem para Adão, não foi para Eva. É. A Bíblia diz que foi por um homem que entrou o pecado no mundo, então não foi a Eva. A Eva foi enganada, mas o pecado foi de Adão, que foi para quem Deus falou, não coma. E aí, naquele momento, Deus fala, olha, o descendente da mulher vai pisar a tua cabeça, vai esmagar a tua cabeça. Mas o teu descendente vai morder o calcanhar. Quer que eu leia o texto? Não, eu sei, mas o descendente de Adão seria quem? O descendente da mulher Ah, tá. é Jesus. Mas ela vai pisar na cabeça. O descendente da mulher
que é Jesus. Ah, o descendente da cobra vai morder. Não, da mulher. Não, o descendente da cobra vai morder o calcanhar. Que é a morte, que é a É a cruz. É a cruz. Tá. Agora, como é que uma cobra mata? Mordendo o calcanhar. É. Ou seja... Então, o que ele está profetizando? O Messias vai ser morto. Mas a morte dele, porque o que acontece? É a mesma metáfora, né? A cobra te picou, você foi picado, você pisa a cabeça dela. Exato. Não é isso? É. E aí ela morre, mas antes de morrer ela te matou. Né? Eu vi o Richard, aquele Rasmussen, que vem aqui, eu adoro os programas dele. Outro dia eu vi ele falando assim, olha, uma loucura que eu fiz na vida que eu não faria nunca mais é enfrentar a mamba negra. Aí eu perguntaram para ele, mas por que não? Ele falou que você foi mordido, você morreu. É. Você não vai ter tempo de chegar em 20, 30 minutos, até 2 horas você tá morto, né? Foi lá na casa dele, o Lenny tomou uma mordida. Tomei uma picada de uma... Picada ou mordida? Acho que é mordida. É mordida. Mordida de uma cobra lá. Eu mas não sei qual era a cobra, mas ficou a marca, né? Ficou. Meu braço ficou lá na casa do Richard. Então, naquele momento, Deus já avisou para o ser humano. Vai ter revanche. E a vitória é minha. Só que Satanás, ele não é onisciente. Então ele passou todo esse tempo. Toda a história tentando adivinhar quem que era o filho. O descendente da mulher. Então quando Moisés nasceu, ele falou, deve ser esse. Por isso que ele mandou matar todos os meninos. Quando Jesus nasceu, ele colocou no coração de Herodes para matar os meninos também. E Deus protegeu, tirou Jesus e mandou... Porque haviam sinais, haviam coisas que, que ele interpretava que agora vai nascer o descendente. Que vai... Não, imagina um camarada vindo do Oriente, os magos que vieram do Oriente, falando, onde é que vai nascer o Messias? Nós seguimos a sua estrela. Isso era uma profecia de Balaão. Eles vieram da Babilônia. Aí ele virou pros sábios, mas falou, onde é? O pessoal, né? Belém de Judá. Ah, então tá bom, obrigado, viu? Ele, não, mas espera lá, a hora que você for lá adorar, depois você volta e me conta onde eles estão. Porque eu também queria adorar. Na verdade, ele queria matar Jesus. Então, Satanás sempre tentou. Quando ele matou Jesus na cruz, ele achou, na verdade, não foi ele que matou, foi Jesus. Jesus disse, ninguém toma a minha vida. Eu voluntariamente a dou. Maravilhoso isso. Jesus é o Senhor. Ninguém toma a vida dele. Dá pra gente entender que no plano do demônio, ele queria a morte de Jesus. Porque ele não entendeu que a morte que era a salvação. É isso que eu queria chegar. Ele não entendeu que isso era pior pra ele. Ele achou que era uma vitória, realmente. Ele achou que era vitória. Tanto é que eu escrevi um livro que chama Que Não Me Contaram com Jesus, em que eu falo da cena dos demônios festejando no céu quando Jesus morreu. Mas quando um dos apóstolos, Pedro, que fala, para tentar evitar que ele vá para a cruz, ele fala, sai daqui, Satanás. Isso. Então, mas Satanás, então, poderia também estar querendo evitar que ele fosse para a cruz? Na verdade... Você entendeu a pergunta, né? Perfeito. Você tá virando um teólogo, né? Não, eu tô virando eu tô ficando confuso, é muita coisa. Não, mas a sua pergunta é sensacional. Na verdade, Satanás, ele é a criatura que foi criada por Deus mais poderosa. Sim. Então ele é inteligente. Deus, né? Jesus algumas vezes falou que ele tinha que morrer antes daquele momento. Jesus foi dando dica. Ah, sim, falando. Lá no Gênesis ele não fazia a mínima ideia. Na época de Moisés ele não fazia ideia. Mas Jesus falou, é necessário, o Filho do Homem vai ser morto, vai ser entregue, mas vai ressuscitar no terceiro dia. E você acredita também que a partir do momento, aos 30 anos, quando ele é batizado, que ele começa a entender o caminho dele? Ou no decorrer do... Não, ele já entendia desde de nascimento? Não, de nascimento não. Quando ele tá no bar mitzvah dele, com 12 anos... Você lembra daquela história que ele vai para Jerusalém, depois eles vão embora e Jesus fica para trás. E aí os sábios ficam impressionados. Ele já estava sabendo. Mas será que ele já tinha consciência do... Tinha. É mesmo? Quando a mãe dele chegou e falou, poxa, por que você fez isso conosco? Ele falou assim, você não sabia que eu vim aqui para cumprir a vontade do meu pai? Eu estou na casa do meu pai. Ele já sabia. Agora, por que eles esqueceram ele? Por uma razão histórica e de tradição. Até o bar mitzvah, o menino fica com a mãe. Sim. Depois do bar mitzvah, ele é introduzido pro mundo entre os homens. Então Maria falou, agora ele fez o bar mitzvah, ele vai embora com o pai. Porque os homens iam separados das mulheres. Andando nas caravanas junto, mas assim, um grupo aqui, outro grupo aqui. E José deve ter pensado, ele fez o bar mitzvah, mas ele tá com a mãe. Aí quando eles pararam... Se ligaram...
Conversaram, cadê Jesus? Tá com você? Não, não tá com A você. versão de esqueceram de mim em Bíblia, né? Aí eles voltam. Aí E tá quando, Jesus, ele- você, ah, quando eles voltam, Jesus ainda dá uma chamadinha, né? ainda dá uma bronca. Mas então, voltando à paixão de Cristo, às últimas horas, ele começa a ver que a hora está próxima e os apóstolos entendem isso e querem demover Não, da ideia. Pedro, porque essa conversa aconteceu quando? Jesus começou com a pergunta: o que as pessoas estão dizendo que eu sou? O que dizem os homens que eu sou? Uns dizem Aí que... uns dizem que é João Batista, outro diz que é Elias, outro diz que é os profetas. Não, mas e vocês? Aí todo mundo ficou quieto. Aí Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias. Jesus falou: Pedro, não foi o homem que te revelou, foi meu Pai que está no céu. E aí a conversa Sim. continuou. Jesus falou: eu vou para Jerusalém e vou morrer. Por isso que eu estou dizendo, a partir daí o diabo já está sabendo. Porque se ele falou... Ele ouve, ele está acompanhando, ele ouve. Tá. Aí ele já entendeu qual é o plano. Ele entendeu o plano. E aí ele tentou impedir. A partir daí ele começa a impedir, Tentar impedir. E, obviamente, ele não tem esse poder. Talvez até o cara que lava as mãos lá, como chama? O Pilatos. Pilatos também tentou também evitar O Pilatos, Deus na onisciência falou: esse cara, quem é o Pilatos? É importante você entender o porquê do Pilatos. Pilatos era um romano. E para o romano estar em Jerusalém era uma posição muito delicada. delicada de Porque não responsabilidade. tinha lugar onde tinha mais rebelião do que Jerusalém. Sim, sim. Ele estava numa posição... Diferente dos outros povos que os romanos dominavam, que submetiam, tinham os mesmos deuses, o judeu não aceitava. O judeu não aceitava que os romanos colocassem a águia deles lá, tudo dava rebelião. Era monoteísta. Então, assim. ser enviado para lá era quase como uma castigo. punição, um castigo. E ele tinha planos políticos, Claro, ele não podia deixar acontecer isso. Então ele achava Jesus politicamente perigoso, uma figura perigosa. Não, a Bíblia mostra claramente que ele não queria, porque ele percebeu que não tinha culpa em Jesus. Ele falou: eu não vejo Mas não culpa era uma nesse homem. ameaça também de levante? A ameaça era dos judeus, porque os judeus, sabendo do calcanhar de Aquiles dele, falava assim: olha, Roma vai saber que ele disse que ele é o rei dos judeus. Vocês vão aceitar? Nosso rei é Roma, é o César. Entendeu? E aí, então, a pressão da liderança dos judeus, que também manipularam a turba, o povo começou a pedir a crucificação. Aí ele, politicamente falando, ele falou: olha, eu não quero, mas eu vou lavar minhas mãos e vou entregar para vocês. E mesmo Judas, você acha que Judas em algum momento pensou em não fazer o que ia fazer? Porque ele fala: vai fazer o que você tem que fazer logo. Judas, a Bíblia diz que Satanás entrou no coração dele. Foi Por isso que eu possuído. creio, foi possuído. A Bíblia só fala de duas pessoas que foram logo possuídas. em um apóstolo. Ele não era apóstolo, ele era um discípulo. Apóstolo é só depois da ressurreição. Só depois. Então ele era um seguidor. Ele era um seguidor. Estava Mas no Deus... círculo mais próximo. E Jesus já fez de propósito. Escolheu sabendo que seria ele. Exato, né? tinha que ter Tinha um propósito, Mas não é que Jesus fez ele fazer. Jesus conhecia o coração, falou: é esse que vai ser. Isso já estava desde a eternidade, já sabia que era ele. Tá. Agora, você vê claramente que Satanás entrou no coração e ele fez. Então, mesmo o diabo, ou ele está simplesmente seguindo uma ordem de Deus, ou ele não aguentou, entendeu? O ódio que ele tinha de Cristo, a inveja, a ponto de dizer: não, eu acho que eu matando ele eu vou acabar com tudo. Mas ele já sabia. Ou vou ferir a Deus, sei lá. Ou ferir, agredir a Deus e tal. Então, naquele momento, a gente vê claramente que o plano de Deus, num primeiro momento, parece que foi frustrado. Mas isso era parte do plano.